Boa tarde, olha, mais um dia de live, de bate-papo pelo nosso perfil Congresso Estética. Muito feliz de estar com vocês. Eu vou aguardar agora os nossos convidados irem entrando à nossa sala, já começando, Márcia, lindo, já entrando Letícia, Lide, já alguns convidados, eu vou chamar sempre de convidados à nossa sala, hoje numa sexta-feira santa. Eu diria que será um bate-papo abençoado. Eu agradeço muito a presença de vocês. Estética, nosso congresso Estética, nosso evento Estética, agradece muito a presença de vocês no nosso perfil para falar de temas muito importantes que eu acho que será de grande valia para todos nós. Hoje nós teremos um convidado muito especial, um convidado que eu tenho uma grande admiração pela vida científica que ele tem, pela vida séria que ele tem profissionalmente, o quanto apaixonado pela estética. E a gente vem ao longo de 2 semanas, hoje nós estamos completando 2 semanas, eu vi que o Fabrício Ormondi está presente também na nossa live, e foi o nosso primeiro entrevistado há 2 semanas, direto dos Estados Unidos de Nova York. E hoje eu estou muito, muito feliz, eu já estou dando um tempo das pessoas entrarem, de irem se acomodando à frente do telefone, para que a gente possa bater um bate-papo muito especial. E eu já vou começar aqui lendo o currículo desse nosso ilustre convidado, que é o Dr. João Tassinari. Uma honra tê-lo com a gente. Já vou te puxar para o nosso bate-papo e dividir a tela com você, e eu quero que você preencha essa tela de muito conhecimento. Quero ficar aqui, gostaria de ficar com você aqui muitas horas, mas eu vou ficar muito atenta ao nosso horário para que a gente não seja cortado no nosso bate-papo pelo Instagram. Muito bem, ele é graduado em fisioterapia e em biomedicina com ênfase estética. Tem mestrado em ambiente e desenvolvimento pela Universidade do Vale do Taquari, doutorado em Medicina e Ciências da Saúde na área de Clínica Médica pela Faculdade de Medicina da PUC do Rio Grande do Sul. O tema, ele vai ser nosso palestrante, não somente palestrante, já para adiantar que o nosso congresso passou para outubro, a gente chegou a uma conclusão depois de muitas semanas de estudos, a nossa diretoria, a nossa gerente, em especial a Keila Keber, o Marcelo, enfim, definiram por nosso congresso seguir em outubro, sendo que em função de toda essa pandemia, a gente acha que julho seria um mês muito precoce para que as pessoas pudessem, os profissionais, se refazerem, assim como as empresas. Então, nosso congresso, ele passa a ser nos dias 15, 16 e 17 de outubro, e a gente vai comemorar o Dia do Professor, inclusive, dia 15 de outubro, que é o Dia do Professor. E já começando e trazendo a nossa sala de visitas, já vou chamá-lo para o convite para estar com a gente. Deixa eu achá-lo aqui. Muito bem, onde está o João? Deixa eu ver, deixa eu buscá-lo, deixa eu mandar um convite para ele. E já enquanto ele está entrando, ele vai ser o nosso palestrante e também dará um curso pós-congresso para a gente. Ele vai falar sobre os riscos da estética quando não baseada em evidências. Com vocês, rufem os tambores! João Tancinari, muito obrigada pela sua presença, de estar com a gente, viu, um querido. Suas considerações iniciais, muito obrigada, viu? Muito obrigado, professora, um prazer imenso deste canal do Estética. Eu tenho algo muito importante para contar, mas eu vou deixar para contar no dia do evento, né? Porque eu tenho uma relação de história, de vida profissional com o congresso que vocês não imaginam, mas eu vou deixar para contar isso lá. Ah, é? Tá? Você nunca me contou isso, Nunca. não me diga.
Na verdade, Ah, eu acho que pouquíssima gente sabe, mas eu vou deixar para contar no dia do evento isso, tá? nossa, A nossa, minha relação como congressista e tal, vou contar, mas vamos nossa, deixar essa surpresa. para essa surpresa, exatamente. Nossa, juro, juro, João, que eu não sei mesmo, viu? Mas aí eu também vou ficar muito surpresa com a novidade. Mas eu vou começar já a encaminhar o nosso bate-papo, porque esse horário, esse tempo teu é precioso e eu quero tirar de você o máximo de informações. Eu elaborei algumas perguntas aqui já para conduzir o nosso bate-papo, mas você fique à vontade em dar continuidade, inclusive naquilo que você acha pertinente. Lembrando que nós estamos falando para profissionais que trabalham com a estética e nesse mote, nesse perfil que eu gostaria muito de conversar com você. Primeiro, eu gostaria muito de saber como você começou e por que a sua paixão pela estética. Ah, muito bem. Faz bastante tempo, né, professora? Pelo menos Sim. 10 anos já ingressando, eu ingressei como docente na área de estética e cosmética. E na minha primeira formação dentro da fisioterapia, eu sempre fui apaixonado pela dermatofuncional. Então, Aham, reabilitação de queimados, de úlcera, de decúbito. E, de repente, a dermatofuncional me abriu esse espaço dentro da estética, né? E aí eu sim. comecei a transitar esse caminho. Eu acho que o ponto de partida, sem dúvida nenhuma, foi a reabilitação da pele, a reabilitação do tegumento. Foi aí que começou Tá. tudo. A sua paixão. E aí, já engatilhando na próxima pergunta, como você entende e enxerga a estética hoje baseada na ciência? E esse é o foco do nosso bate-papo, inclusive é o foco da tua palestra, a importância de a gente transformar a estética calcada na ciência. Eu sou apaixonado por essa temática. Já quero agradecer o Congresso pelo convite e na tua pessoa, professor e profissional que admiro muito. Bom, a prática, a medicina baseada em evidência científica, ela se tornou muito latente na década de 80. Depois, as outras profissões, a partir da década de 90, começaram a transitar e a estética, muito devagar, mas começou também. E eu acho que, até durante muito tempo, pouco se publicar, né, na nossa área, principalmente no Brasil, esse tema ele sempre ficou um pouco para trás, né? Mas eu acredito que nos últimos anos aí bons profissionais, grandes professores, né, começaram a trazer a ideia da evidência científica, né, para dentro da estética. Eu particularmente gosto muito dessa ideia e acho que é muito importante para nós profissionais nos pautarmos clinicamente por essa coluna, né, que é o que eu chamo, né, coluna vertebral dentro da prática clínica. Exatamente. Já que nós estamos na questão voltada na ciência, a gente vem ao longo dessa quarentena ouvindo o quão ela é importante, o quanto a gente tem que se basear nela para cuidar da saúde, para cuidar, e principalmente no campo da estética. Eu queria já engatilhar uma outra pergunta falando sobre a biossegurança, João. É algo que me encanta, é algo que me preocupa quando ela é deixada de lado e quando ela fica em segundo plano na prática profissional. Isso em qualquer campo, a importância da biossegurança. É interessante, né, professora, porque agora, em função da pandemia, como esses temas se voltaram, né? A própria evidência científica agora, né, sobre a hidroxicloroquina, está se discutindo, tá, mas tem pesquisa, mas qual é o nível de evidência? É melhor ou é pior? Os resultados em relação ao controle. Eu acho isso incrível e a biossegurança também se trouxe isso para dentro da nossa temática. Há muito tempo atrás, eu me lembro que na universidade, aqui, quando nós colocávamos a disciplina de biossegurança dentro da grade curricular da pós-graduação, quando chegava lá os alunos, nossa senhora, biossegurança, mas eu tenho tanto aparelho para aplicar. Gente, isso é muito importante. E agora vai ser mais ainda, né? Quando nós Exatamente. começarmos a retornar para a nossa nova normalidade, né? Quando ocorrer uma transição para esta nova normalidade, não tenho dúvida nenhuma, né? Porque nós vamos nos sentir mais cuidados ainda, quanto pacientes, quanto profissionais, se todo o ambiente clínico estiver, né, impregnado de conhecimento e conteúdo, né, de prática de biossegurança.
Exatamente, eu me lembro, às vezes até em sala de aula, eu sou professora de primeiro semestre dentro da graduação, que nós parávamos uma aula toda voltada à biossegurança, desde a higiene correta das mãos, o quanto lavar cotovelo na pia, ou chutando, né, o ponto eletrônico para acionar a torneira, enfim, não secar a mão, olha aqui, lava teu cotovelo, os alunos olhavam para a gente, eles estão ficando loucos, né? Ou fazer higiene no carrinho, onde você higieniza do mais limpo para o mais sujo, né? Você nunca começa limpando o chão, é sempre limpando, higienizando as partes mais altas, num único sentido, puxador, banqueta, enfim, isso é tão importante com relação a tudo que se diz a respeito aos descartáveis. A gente tem aí ainda muito a insistir com os nossos alunos e com os profissionais, e eu acredito que esse período todo de paralisação que nós estamos obrigatórias e necessárias, e aqui eu não sei aí no Rio Grande do Sul, aqui a gente fica até o dia 22, a princípio, 22 de abril, paralisados em casa, né, e como é que a gente vai lidar daqui para frente, insistir com que os profissionais atentem a essa questão para que as boas práticas e os resultados, elas venham em função de todo esse arsenal, de todo esse cuidado, não é verdade, João? Professora, na minha percepção, nós não vamos nem... O mercado vai exigir isso. Finalmente, né? O próprio paciente, quando ele entrar, né, dentro do nosso espaço, e a gente já está preparando a nossa volta na clínica, né? A gente já está com texto preparado. Por exemplo, nós vamos marcar a consulta. Lá na entrada já vai ter máscara disponível, propé disponível, álcool gel disponível. Por quê? Vai ser um cenário inteiro onde a biossegurança ela vai dar a segurança necessária para o paciente estar confortável dentro do nosso espaço. Então, é interessante isso, porque agora, né, é uma demanda no mercado. Então, o profissional ele vai ter que buscar lá suas aulas da graduação, do pós-graduação, vai ter que buscar este conhecimento e efetivamente ainda colocar em prática isso de forma muito assertiva, não tenho dúvida em relação a isso. Sem dúvida, sem dúvida. Já engatilhando uma nova pergunta, a importância da anamnese e, ao mesmo tempo, a importância dela frente aos programas de tratamentos prontos que a empresa de cosmético, a empresa de eletroterápico, às vezes direciona para a gente qual é o olhar que esse profissional tem que ter frente a este cenário. Anamnese e protocolos pré-determinados. É perfeito, professora. Já começo falando que não tenho nada contra os protocolos, né? Às vezes o pessoal... Não tenho nada contra. Eu acho que modelos de negócio, né? Agora, nós estamos falando aqui sobre profissionais da saúde. Aí, eu particularmente, né? E sou muito incisivo em relação a isso, é um indivíduo, é um paciente, é uma pessoa, né? Podemos ter padrão ouro de tratamento, ou podemos ter melhores níveis de evidência científica em relação a diferentes condutas. Entretanto, a avaliação é quem vai determinar qual é a melhor conduta naquele caso. E isso é a prática baseada em evidência científica, né? A prática baseada em evidência científica é alicerçada em 3 pilares. Melhor nível de evidência científica possível, experiência, né, do profissional, que é muito importante também, sem esquecer dos valores do paciente, relacionados principalmente ao processo avaliativo. Essa semana eu fiz uma live sobre gordura corporal. E o que eu recebi de pergunta é: aplico isso com isso, isso com isso. Daí tinha sequências de 3, 4 aparelhos que só mobilizavam gordura. E eu falava assim, olha, na live eu explico. E eu mencionei como é que eu vou aplicar 1, 2, 3 recursos para gordura, para tirar ácido graxo, glicerol de endodipósito, se esse paciente tem um perfil lipídico alto, eu não posso mobilizar. O mesmo acontece para a questão da acne. Não adianta eu montar um bom plano de tratamento se não tirou os agentes causadores. Esse paciente está tomando leite. Tu tem que olhar para o leite, tem que olhar para o sistema digestivo dele. Então, dentro da minha percepção, eu cresci ouvindo meu pai falar assim, né? Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, né? E a prática clínica também é assim. Por que eu vejo hoje os profissionais aderindo programas, né, protocolos já prontos? Porque eles não sabem para onde eles precisam ir. Né? Eles não conseguem fazer uma avaliação detalhada, eles não montam seus objetivos. Neste momento, qualquer conduta terapêutica serve. Então, sou muito pragmático e nós, como professores universitários, nem se fala, né, em relação a isso.
E aí, João, eu ainda vou insistir um pouquinho mais na anamnese, porque é através dela que você consegue elaborar um programa adequado de atendimento e olhar todos os aspectos que diz respeito à estética, que envolve o cosmético, que envolve a base cosmética, que envolve o princípio ativo, concentração, pH. Isso quando a gente fala em hipercromia, quando a gente fala em acne, qual é o olhar que eu tenho que ter macro para esse indivíduo e quando eu desconheço alguma conduta, as parcerias que eu tenho que estabelecer. Isso é tão importante. Isso é fundamental. E eu vejo, às vezes, os profissionais da estética, como nós não temos, muitas vezes, um arsenal de exames complementares, né? De exames complementares para fazer diagnóstico ou entender melhor os pacientes, eu vejo as pessoas muito restritas pensando no seguinte, não, mas aí eu tenho que ficar muito mais restrito à anamnese e à avaliação clínica. Tem um estudo médico que fala que na parte da medicina, e eu acredito que na nossa área seja muito maior isso, que 60% dos diagnósticos médicos são feitos só pela anamnese. 30% por exame clínico e só 10% por exame complementar. Sim. Então, tu está frisando muito bem. A anamnese na nossa área, provavelmente, se fizermos uma pesquisa, acredito eu, seria hipótese, que nós dependemos muito mais da anamnese do que qualquer outro profissional da área da saúde. E é fundamental, como bem tu falou, um exemplo clássico, eu vou determinar um cosmético para o meu paciente. Além de eu avaliar, vamos trazer para o tópico, né? Para o cosmético, para o ativo tópico. Eu fiz uma boa anamnese, fiz uma avaliação clínica, se essa pele é sensível, eu já sei que eu não posso diminuir muito o pH, né? Eu não posso diminuir muito porque a pele é sensibilizada. Se a pele é muito oleosa, eu tenho que mudar o veículo do meu cosmético, eu tenho que ir para um gel, né? Então, é um determinante, né, professora? A avaliação é o grande determinante. E sabe uma coisa, tem muita gente entrando agora, João, nós estamos falando de uma forma generalista, e mesmo porque em uma hora, às vezes, a gente não tem condições de nos aprofundarmos, aliás, de você trazer bases mais profundas para que a gente possa discutir sobre um determinado tema. Então, nós estamos falando de uma forma bem abrangente, no quesito anamnese, no quesito protocolo, de protocolo acabado, qual é o olhar que a gente tem que ter de uma forma globalizada sobre o nosso paciente. Eu vou agora adentrar num tema mais específico, levando-se em conta que nós estamos todos há dias parados em casa e a cozinha funcionando a full. A quantidade de carboidratos, a quantidade de comida, porque a gente está, além de assistir todas as lives, por mais que a gente se exercite minimamente dentro de casa, nós estamos completamente parados. E eu estava aqui estudando a tua plataforma, que eu quero dizer que é maravilhosa, que é a Estética Expert. Depois você pode falar e deve falar sobre essa sua plataforma, que é maravilhosa. Então, simplesmente para poder elucidar, muita gente que está entrando fala assim, mas qual é o tema? Qual é o tema? Nós estamos realmente falando sobre temas bem gerais e eu acredito que depois, que se te seguirem, vão estudar temas mais profundos, assim como na sexta-feira passada, fiquei quase até meia-noite te escutando. Eu assim, João, te escutando até meia-noite na live, foi maravilhosa, te parabenizo. Obrigado. Me fala sobre os 7 mitos maiores, adivinha do quê? Da gordura localizada. Estamos todos parados aqui há dias, João. Professora, tu sabe que tem um ponto importante, né? Muita gente me perguntando, poxa, o que eu vou fazer? Como é que vai voltar e tal? E eu falo, gente, primeira coisa, né? É se relacionar com seus pacientes neste momento, né? E já pensar no que os pacientes eles vão voltar com demanda, né? Então, sem dúvida nenhuma, o aumento do percentual de gordura, o sobrepeso está relacionado, não tenho dúvida nenhuma, a essa volta, né? Inclusive, eu estou o tempo todo tentando dar manutenção, mudando home care dos pacientes à distância. A gente está bem atuante nesse início assim, né, de caminhada aí. Bom, temos vários mitos em relação ao tratamento de gordura. O primeiro deles, né, já começa na avaliação, né? Eu mesmo, né, muitos de nós nos tomamos sempre como peso, como um indicativo de engordar ou emagrecer. Né? Então, o primeiro mito está muito relacionado à questão da avaliação dos pacientes. Né? O peso, quando eu diminuo meu peso, é claro que pode ser que eu esteja
emagrecendo ou aumento o meu peso, pode ser que eu esteja engordando, mas isso pode ser um desequilíbrio corporal, né? Eu posso estar perdendo massa muscular, líquido principalmente. Eu vejo muita gente postando, perdeu 6 quilos, e eu, olha que legal, perdeu 6 quilos, mas isso, os lutadores de MMA perdem 16 quilos de um dia para o outro com utilização de diuréticos, isso não é emagrecimento. Então, o primeiro mito está muito relacionado ao processo avaliativo. Os outros mitos estão relacionados a um problema muito sério que a gente tem, que nós fomos formados de base em só mobilizar gordura. Nós só queremos tirar o ácido graxo e o glicerol de dentro do adipócito, né? Nós somos muito bons nisso. Entretanto, existem duas coisas importantes para os resultados se manterem. O meu paciente ele tem que deixar de ingerir, ou seja, a lipogênese ela tem que diminuir, porque senão, em linhas gerais, eu estou tirando para um lugar e meu paciente está colocando pelo outro, e aí eu chamo a importância do tratamento interdisciplinar. E outro ponto que eu vejo forte, né, nessa velocidade aqui, tentar contar, que é o não oxidar. Né, que é o não queimar isso como fonte energética. Isso é um risco, o risco de evento cardiovascular. Professora, a senhora não tem ideia do que aconteceu nesses últimos meses agora, onde estavam as clínicas de estética efetivamente fazendo muita mobilização de gordura e uma incidência altíssima dessa dieta cetogênica, né? Desses longos períodos sem fazer, que é o jejum intermitente. Bom, Exato. O corpo é uma grande loucura, né? Uma grande loucura. Então, hoje eu vejo os mitos estão relacionados, primeiro, à avaliação que a gente falava anteriormente e não fechar o ciclo. Eu tenho que inibir a lipogênese, eu tenho que mobilizar, sim, isso a gente faz muito bem, mas eu sempre tenho que utilizar isso como fonte energética. Sim. Que mais? Você falou de 7. Posso continuar. Se tu me deixar aqui, Pode eu vou ficar continuar. falando. Eu estou aqui deglutindo tudo. Outro ponto importante está muito relacionado a utilizar todas as ferramentas que nós temos hoje, né? Nós somos muito ligados à ideia das ondas da eletroterapia e acho que não devemos nos perder disso, mas sem dúvida nenhuma, os cosméticos, os cosmecêuticos são fundamentais, desde que eu tenha ideia, principalmente de qual é a concentração que está dentro daquele produto, né? As fábricas cada vez já estão ou colocando nos rótulos ou indicando para os profissionais, isso é importante. Eu faço uma analogia, é como eu tomar um paracetamol e eu não ter certeza de quantas miligramas eu tenho. E já aproveito o paracetamol via oral e falar sobre nutricosméticos. É excelente o que a gente tem hoje, nível de evidência científica de princípios ativos orais, né? Principalmente para rejuvenescimento e o tratamento de gordura. Evidentemente, os efeitos colaterais estão aí, né, professora? No ano passado, saiu uma reportagem interessante na BBC que eu compartilhei, que o americano foi para o transplante de fígado porque utilizou Camellia sinensis, chá verde em excesso. Então, uma sobrecarga no fígado importante. Então, como tudo na nossa área, né? Fazer uma boa avaliação para poder trabalhar nessas 3 vias, né? Olha, tem um monte de gente perguntando se você é a favor do jejum. Tem pergunta do tipo, profissional de estética não pode fazer a prescrição, ingesta de cosmecêutico, ou nutracêutico, melhor dizendo. Você tem alguma coisa para falar sobre isso? Posso falar. Em relação ao jejum intermitente, e professor de fisiologia que fui, eu sou completamente contra, ok? Respeito quem trabalha, inclusive tem amigos que defendem muito, respeito, mas sempre a hipótese da cetogênese ela é muito grande. Tem um estudo mostrando a propensão à diferenciação de pré-adipócitos quando entra no períodos longos, né, de jejum intermitente. Então, realmente, não aconselho, não faço. Eu sou um cara que eu acredito no trabalho interdisciplinar, num bom nutricionista, e reeducação alimentar, reeducação, né? Mudar os teus hábitos, fazer a escolha correta, o que vai te alimentar, colocar atividade física. Eu sou um cara que eu não acredito em milagre nenhum, né? Em relação ao quem pode e quem não pode, é muito ruim eu me posicionar em relação a isso, né? Já aprendi, né, ao longo dos anos que eu não devo me posicionar, porque muitas vezes eu me posiciono de um lado e as pessoas acham que eu estou defendendo uma classe ou outra, por mais que eu tenha 2 formações. O importante é falar que grande parte desses ativos orais hoje eles são de venda comercial.
né? Sim, Então, eles são sim. de venda livre, eles estão no mercado. Quitosana, Exatamente. mazolamina são de venda livre. Então, particularmente, agora minha opinião, né? Eu prefiro que um profissional, seja ele qual curso, formação tiver, que estude isso, avalie as indicações e as contraindicações e indique, se não posso prescrever, do que um próprio paciente lá na gôndola pegar isso e tomar por conta. Né? Então, E por aí isso, João, eu vejo extremamente importante que a gente cada vez nos unamos mais para trabalhar em parceria, né? E quando a gente trabalha em parceria, quem sai beneficiado nessa história é o paciente, é o cliente, né? E isso é fundamental. Eu sempre fui partícipe de, como profissional de estética, você como fisioterapeuta, como biomédico, dentro da estética nós temos as nossas limitações, assim como vocês têm com relação à área de medicina. Portanto, eu sempre fui muito a favor da parceria. E se algo eu não posso fazer, por que eu não posso fazer a parceria com o nutricionista, com o fisioterapeuta, com o médico, o biomédico, o enfermeiro, enfim, de nós nos juntarmos para que a gente tenha um olhar de forma macro sobre a necessidade do paciente. E aí quem sai ganhando é o paciente. Você não entende? Você não enxerga dessa forma? Eu não só enxergo, como eu vivencio isso. Hoje nós temos a Milena, né, lá na clínica, que é formada em estética e cosmética, foi minha aluna. Nós temos a Luana, que é fisioterapeuta. Nós temos a Caroline, que é biomédico. Nós temos a Michele, que é nutricionista. Então, nós temos uma equipe, nós tivemos uma outra profissional que agora buscou o seu próprio espaço, trabalhando com uma formação específica em terapias manuais e tal. Então, eu acredito muito. Tem a professora Giovana, que também é fisioterapeuta. Então, eu acredito muito nisso. E sai cada discussão gostosa lá de caso clínico. Muito bom. Por quê? Porque todo mundo tem um olhar diferente. E esse multi-olhar, daquele momento que a gente consegue tomar um café no final da tarde e olhar para o paciente, ele é ótimo, porque, como tu falasse, professor, quem ganha é o paciente, né? Exatamente, exatamente. E quando a gente fica com essa preocupação dos egos, né? Quem conseguiu o quê? É assim, para você ter uma ideia, há muitos anos trabalhei em consultório médico, hoje eu tenho na clínica e tenho profissionais de estética. Eu não tenho fisioterapeuta, nem o médico, nem o nutricionista, nem o biomédico, mas na impossibilidade de executar e saber que eu não posso determinado procedimento porque ou desconheço ou porque não gosto, mas não tenho dúvida. Mando para o andar de cima para a Sheila Mustafa, que é nutricionista. Mando para a Suzana Scheinberg, Luísa Kassab, dermato. Mando para a Lorice Miguel quando é fisioterapia. E assim a gente vai criando uma malha de profissionais, de parceria, e isso dá uma satisfação tão grande. Eu acho que a gente pode pensar um pouquinho mais nisso também. Me diga, João, agora, que eu faço para as minhas manchas. Que manchas são essas, professora? Está tudo escondido. Sabe, professora, que eu só quero fazer um parênteses importante. Assim que tudo isso passar e nós voltarmos à nossa normalidade, tu já trabalha com uma equipe interdisciplinar. A minha sugestão é apenas que vocês se encontrem para o café. Né? Não deixem de confraternizar, não se esqueçam disso. Okay? E dar um abraço. Exatamente. João, deixa só, antes de você entrar na mancha, deixa eu só falar uma coisa. Essa live ela vai ficar por 24 horas e nós descobrimos como salvarmos as lives, os vídeos. Então, isso depois vai subir tudo para o Facebook, para a nossa página na Congresso Estética, vai ficar gravado. Portanto, não se desesperem. Vai ficar gravado, tá bom? Fora as 24 horas, depois a gente sobe para nossas plataformas, tá bom? Que legal, ótimo. Professor, eu trabalhei com um colega biomédico, temos um livro de peelings químicos, né? Acredito muito nos peelings químicos para a hiperpigmentação. Fugir da fototerapia de alta potência, não trabalho porque dá resultado, entretanto se fala em até 50% de reincidiva dos lasers de alta potência para hiperpigmentação em até 6 meses. Então, tenho um conhecimento e gosto, né, da ideia do peeling químico. E eu tenho um modelo muito conservador. Até tem vários amigos aqui, a doutora Patrícia aqui, tem vários amigos, o Nando, que trabalham com uma pegada muito mais de um peeling, com pH mais baixo, com uma concentração mais alta. Eu já venho um cara muito mais conservador,
né? Faço uma mescla. Eu sempre gosto da ideia de, quando a gente fala de hiperpigmentação, de pensar em ativos que trabalhem antes, trabalhem antes da síntese de melanina, durante a síntese de melanina, e os queratolíticos, que trabalham depois. Então, sem dúvida nenhuma, os peelings químicos, né? Tranexâmico, né? O cógico de palmitato, o arbutin, o glicólico, se essa pele não é... Se essa pele ela é resistente, eu preciso inibir a queratólise. Então, de novo, fazendo uma boa avaliação, mas já conto de antemão que o nosso carro-chefe aqui são os peelings químicos aqui na clínica. E vocês, obviamente, por ser da área que são, vocês trabalham com concentrações maiores, com certeza maiores do que 10%, em pH menores que 3,5%? Eu gosto muito da ideia de trabalhar em home care, né? Em home care. Então, não. Convencionalmente, se essa pele é uma pele boa, né? Se não é sensível, eu tenho trabalhado com os peelings com pH de 3,5 toda noite. Então, por exemplo, hiperpigmentação periorbital. A gente sempre avalia qual é a causa. Ela pode ser por deposição de melanina, aí o ácido é a primeira opção. Daí eu vou dar um exemplo, uma formulação clássica, se é por deposição de melanina. Tilglicólico a 10, tranexâmico a 2. Bota um pH de 3,5 ou 4, dependendo da sensibilidade, toda noite, né? Agora, a importância da avaliação de novo, né? Se é rejuvenescimento, bom, aí nós já vamos ir por uma carboxiterapia, uma radiofrequência para quem tem os eletrodos com uma frequência maior. Se é depressão do canal lacrimal, carboxi também, né? Então é sempre avaliar. Mas não trabalho com concentrações altíssimas e tampouco trabalho com pH muito baixo. É importante, exato, até importante o profissional saber, até a questão do pH 3,5, a gente tem uma ação mais queratoplástica, menos sensibilizante, e o efeito cumulativo ele é mais eficiente e não tão agressivo a ponto de até desencadear um rebote, né, João? Perfeito, professora. E eu trabalho aqui no Rio Grande do Sul. Essa noite, agora, nós já estávamos aí com 12 graus, né? Então, o que vai começar agora? A sensibilizar a pele. E aí, nos anos que eu trabalhei com pHs mais baixos e concentração mais alta, eu tinha muito mais trabalho de manutenção. Bom, agora vamos ter que entrar com depantenol. Agora vamos ter que suspender. Claro, agora a gente demora mais, mas a gente consegue dar os mesmos resultados. Sim. Você sabe que eu assisti uma palestra certa vez num congresso em Miami, e o médico nessa palestra dizia o seguinte: quanto mais a gente agride, quanto mais a gente irrita, quanto mais se sensibiliza, menos a pele tem a capacidade de reparar o turnover, menos ela tem a capacidade de reparação. E aí sim ela pode virar uma hipercrômica crônica. Isso é interessante. Se nós pegarmos, professora, as teorias do envelhecimento, nós vamos falar de uma a mais conhecida delas, é a teoria do encurtamento telomeral. A teoria do encurtamento telomeral, ela quer dizer o quê? Nós temos um X de células para se replicar. Quando elas vão tendo mitose na camada basal, os telômeros vão se encurtando e vão diminuindo a sua capacidade, né, de se replicar ao longo do tempo. Ou seja, se nós agredirmos o tempo todo e acelerarmos o turnover de forma muito efetiva, eu não sei quem é esse médico, mas eu vou querer seguir esse cara aí, vou querer... Ben Johnson. Porque eu compactuo disso. A tendência é que a longo prazo eu perca a capacidade de replicação celular. O mesmo serve em relação às outras teorias do envelhecimento. Existe uma discussão muito grande se eu inflamo ou não inflamo o tempo todo. Quanto menos agredir, para mim, melhor. Por quê? A inflamação ela gera radical livre e gera estresse oxidativo. E ambas são teorias do envelhecimento cutâneo. Ambas são. Exatamente. Então, cada vez nós olharmos mais para isso que tu mencionou, que o Ben Johnson, é isso? Depois eu vou Ben buscar. Johnson. Ben Johnson. Ele esteve eu trouxe ele para o nosso congresso há uns 3 anos. Olha Inclusive, nesse momento, eu tive aí uma enxurrada de gente atrás de mim, porque foi num momento onde se vendia, às vezes, até peelings em concentrações muito altas, nos pHs bem baixos, porque pH abaixo de 3,5 não é da seara da estética, é da área médica. Trabalha com peelings no pH 1,5, 2,
Isso está na área médica. E eu sou muito cuidadosa em trazer conteúdos que contemplem realmente a formação de quem trabalha com a estética. E eu fiquei muito surpresa quando ele falou assim, quanto mais agride. Eu sou de um tempo da estética, João, onde os peelings de Ata, os peelings de Jessner, aqueles peelings irritativos, eram uma fonte dentro do consultório médico. Eu trabalhei dentro de consultório uns 20 anos. E a gente via os médicos fazendo. De um tempo para cá, eu diria que de uns 15 anos para cá, se fala mais em peelings de ação cumulativa do que irritativa a ponto de tirar o indivíduo ou o cliente da vida social. E com isso você consegue ter uma reparação e uma irritação menor na pele. Perfeito. E ainda mais do que isso, eu não perco grande parte da pele, da barreira de proteção e minimizo os meus riscos da migração de algum agente patógeno. Né? Então, é interessante, nós temos hoje pesquisas comparando o glicólico cógico, se eu não me engano, associado ao arbutin com o Jessner. E aí, os resultados são semelhantes, né? A mesma coisa em relação àquele que é hepatotóxico, se usa muito aqui. Como é que é o nome dele? Que deixa ocronose. Alguns colegas insistem em utilizar hidroquinona. Hidroquinona. Na mesma percepção, a hidroquinona ela dá resultado muito rápido, mas ela tem um efeito melanotóxico, né? Então, por exemplo, os caras já desenvolveram o arbutin, que tem a mesma pegada da hidroquinona, sem este efeito. Agora, eu vou demorar um pouco mais, né? Um pouco mais para ter esse resultado. Mas aí é o que a gente estava falando da prática baseada em evidência científica, que é avaliar o contexto todo, né? E escolher uma conduta que tem uma maior probabilidade de dar resultado e não ter efeito colateral. Exatamente, exatamente. E esse é um cuidado, mudou bastante a forma de conduzir, inclusive a aplicabilidade está se indicando bem menos hidroquinona, vejo muito menos na prática profissional médica a indicação da hidroquinona e fora todo o desencadeamento que ela produz na diminuição de pigmento da pele, fica como se você tivesse com uma máscara no rosto, né? Isso está realmente, eles estão tomando muito cuidado nessa prescrição. Eu estou gostando bastante disso. Ainda onde aqui eu já vejo a diminuição, mas ainda existe. Outro medicamento que é aqui onde eu moro, de forma ainda muito acentuada, é o Roacutan, né? Para acne é muito agressiva a utilização, né? Mas eu também já vejo, assim como a hidroquinona, uma diminuição da prescrição desses medicamentos. E sabe uma coisa que eu tenho visto também? A cisteamina, bastante aplicação e com estudo científico, e ele foi foco do último meeting do ano passado da Academia Americana de Dermatologia. Você tem alguma vivência com a cisteamina? Sim, já estou trabalhando com ela a literatura fala, se eu não me engano, em até 5%, né? Ele é um ativo que trabalha antes e principalmente durante a inibição da síntese de melanina. Agora ela tem um problema que eu já notei na prática clínica, e aí a importância do trabalho. Não, além disso, ela tem uma qualidade irritativa importante. E isso é sempre importante, fazer um testezinho né, na região posterior para ver se o paciente não vai manifestar nenhuma hiperemia acentuada. Porque, principalmente em relação a esses fototipos que nos levam, né, a uma hiperemia, que já tem uma reação alérgica mais propensa. Falando nesses peelings, João, você tem vivência, experiência com os peelings fotoativados? Não tenho mesmo, né? Eu sei que está crescendo, eu não cheguei ainda a me inteirar em relação a nível de evidência, mas eu sei que já está se falando bastante sobre isso. Acredito que sim. Com relação propriamente ao laser de baixa intensidade? Por exemplo, o uso da luz azul, a luz vermelha, âmbar, aonde você trabalha mais esses, vamos chamar de laser e LED? Perfeito. Bom, a fototerapia eu encontrei já a fototerapia no início do meu doutorado. No início do meu doutorado, nós trabalhei com camundongo no início do meu doutorado. Então, nós injetávamos streptozotocina nele, deixávamos eles diabéticos, né? Fazíamos uma cirurgia, né, na região dorsal
e a partir dali nós estimulávamos a cicatrização. Qual era o nosso padrão ouro, né? Que o meu orientador dizia, eu quero padrão ouro. Daí nós somos o Drip Database em relação à direterapia, era fototerapia para regeneração tecidual, né? Já há muitos anos atrás. Depois eu evoluí, eu tive que ir para Barcelona, daí eu fui para extrair as células, trabalhei com a cultura das células dos animais. Mas a fototerapia eu já encontrei ela no final da minha graduação e depois no início do meu doutorado. E hoje ela está muito presente na nossa prática clínica. Ela sempre tem uma relação direta entre comprimento de onda e dose, né? Então, dependendo da dose do comprimento de onda, eu posso ter efeitos estimuladores ou inibidores. Então, um exemplo clássico, paciente com acne, né, pápulo pustulosa com inflamação, é clássico, nós trabalhamos com azul em 460, 470, com efeito bactericida via porfirinas, e o efeito anti-inflamatório, porque se compara com os inibidores da COX do laser por volta dos 600 nanômetros. Não só isso, regula KLK, então a fototerapia pode ser utilizada de forma muito efetiva para rosácea também, que é uma afecção muito... A luz azul associada, porque ela regula KLK e inibe queratinócito. Isso é bem importante em relação à fototerapia. E a vermelha também. A vermelha, isso. E o laser convencionalmente estimula a proliferação de fibroblasto e queratinócito. Há uns 2 anos atrás, eu me lembro que saiu das primeiras pesquisas, porque estava muito em voga a utilização da fototerapia para qualquer coisa, principalmente azul, né? Então a galera ligava na tomada e saía com fototerapia azul. Saía com fototerapia azul. E eu me lembro que eu e uma outra professora, uma outra colega que eu admiro muito, postamos meio que semelhantes uma pesquisa que saiu, mostrando que a fototerapia azul, por volta dos 450, 60, inibia a proliferação de fibroblastos já in vitro. Sim. Isso aí deu uma... Nossa senhora, o pessoal ficou bravo. E a perda de colágeno, inclusive, né? A perda de colágeno. A perda de colágeno. E aí as pessoas falavam assim, não, mas tu não pode afirmar isso, porque isso estudo é in vitro. E eu me dava vontade de falar assim, olha, quem não pode afirmar é quem está aplicando, porque a medicina baseada em evidência científica, ela parte sempre do pressuposto da hipótese nula. O benefício da aplicação, quem tem que comprovar é quem está fazendo, sugerindo, não é quem não está sugerindo que tem que falar sobre isso. Mas, enfim, passou-se os anos e agora mais pesquisas. E aí, professora, a fototerapia azul, mesmo em baixas dosagens, surge como um excelente recurso para cicatrizes hipertróficas, queloide e fibrose, que é algo que nós precisamos muito. Exatamente isso. Exatamente isso. Por quê? Porque ele tem a capacidade de inibir a proliferação de fibroblasto. 6, 12 joules por centímetro quadrado. E nós estamos trazendo muito isso na nossa clínica, porque queloide era algo que nós não tínhamos. O que nós fazíamos para queloide há pouco tempo atrás? Não tínhamos como contribuir no queloide. E hoje a fototerapia é um carro-chefe, né? Aqui na nossa clínica para isso. Olha, deixa eu te dizer, tem tanta gente escrevendo, tanta gente, João, essa live vai ficar... Eu vou ser muito injusta, porque se eu tiver que ler o nome de todo mundo, eu vou ficar mais 1 hora aqui lendo. Mas tem gente de Portugal, tem gente da Argentina, tem gente da Austrália, tem um monte de profissional de estética, de fisioterapia, médico, mandando um beijo, parabenizando você pela sua gentileza e pelo seu carinho. Me conta mais o que você tem de novidade, o que você está fazendo nessa quarentena. Como é que você está lidando com os seus pacientes? Isso é importante, né? Eu até queria contribuir essa dica. Eu trabalho de forma muito, muito séria com o Thiago, que é o meu irmão, um cara que entende muito de marketing, né? E quando isso tudo aconteceu, nós nos reunimos, né? Estamos utilizando muito o Zoom ali, né? E a gente conversou sobre o seguinte, até trouxemos essas dicas. É o momento do quê? E é o que nós estamos fazendo. É o momento de manter contato com os nossos pacientes, né, manter contato, seguir, né, no sentido de orientações, mudar plano de tratamento, ver como é que está a pele. Tem paciente perdendo o cabelo aí, falamos sobre alopecia, isso é importante a gente estar de olho. A questão, eu recebi uma engraçadíssima, né, que era a curva, né, da barriga, esses dias que está subindo também das pessoas. Então o Thiago trouxe isso e a gente trouxe para dentro da clínica e nós compartilhamos já aqui. O que nós estamos fazendo? Nós estamos nos preparando porque nós estamos
Primeiro, montando planos de tratamento. Segundo, nos relacionando com os nossos pacientes. E terceiro, né, quando necessário, fazendo uma troca direta, inclusive de prescrição, indicação e plano de conduta para as mais diferentes, né? E, obviamente, nós estamos adiando, né? Isso é um trabalho danado também, porque aqui no município era para ser essa semana, daí não foi, daí a gente vai adiando. Vocês estão também até o dia 22? Vai até o dia 22 também? Se falava, hoje nós estamos, se falou até o dia 16 e agora o Estado já levou mais adiante ainda. Então, o que acontece aqui? O Estado fala e nós temos a relação do município, está muito incerto Sim. ainda. A gente imagina que nem volta no dia 22, pelo menos é o que eu imagino aqui onde nós moramos. E essa semana nós estamos entrando no pico mais alto. Essa é a próxima semana, então tem que ficar em casa, assistir todas as lives maravilhosas do João, as nossas que Congresso Estética. Olha, nós temos, João, eu diria que uns 12 minutos pela frente, 13 minutos pela frente, só para avisar que essa live vai ficar gravada e nós estamos salvando as lives, portanto, ela não estará perdida. Dá uma palhinha do que você vai falar na palestra, uma pílula, que são os riscos da estética quando não baseado em ciência, em evidências, e você também vai fazer um curso prático com a gente, fala dele. Ah, legal. Bom, primeiro eu já tenho que contar que no início da palestra eu vou contar um pouquinho da minha relação com o teu congresso, com o congresso de vocês, que ninguém sabe, né, de algumas histórias, porque as pessoas, às vezes, nos conhecem neste momento, né, da vida, mas eles não entendem a trajetória, né? Mas eu me lembro, né? Eu juntei dinheiro para ir no congresso, né? Nossa, eu não tinha muito dinheiro. Eu vou contar isso lá. Vou gastar uns 2, 3 minutos. Fala quantos anos você tem, cara. Quantos anos eu tenho? Eu tenho 34. Nossa, você tem idade para ser meu filho, sabia? Minha filha tem 35. Eu vou nesse congresso desde a primeira edição no Rio de Janeiro. São 28 anos de congresso. 28 anos de congresso. Então, assim, é a minha menina dos olhos, esse evento, e é uma honra. Bom, mas não sou eu que tenho que falar, é você que tem que falar. Diga aí. Não, eu vou contar. Quando nós já nos conhecíamos, né? Sim. Mas nós nos encontramos num outro evento, e aí tu entrou em contato comigo, a hora que tu fala assim, cara, tu poderia vir palestrar, assim, sabe quando vem assim na tua cabeça, assim, sério, tchê? Com o maior prazer. Com o maior prazer, porque tem uma relação com a minha vida profissional, e durante muito tempo eu estive fora, né, dos eventos, né, e me dediquei à minha vida acadêmica. Eu tenho 30 horas hoje na universidade aqui. Aliás, tu sabe o que nós estamos vivendo? O trabalhar online quando a gente não está preparado ainda é uma loucura, né? É uma loucura, Então, eu vou contar um pouquinho dessa história lá, tá? Legal! Que eu espero que vocês gostem. Mas, basicamente, nós vamos trazer para o centro da discussão, no meu dia lá no evento, quando eu tiver essa oportunidade, que é basicamente falar o que é isso, o que é a prática baseada em evidência, o que tem que nortear a minha prática aqui. Não é o que o João fala, não. É a avaliação, é o nível de evidência, é a experiência clínica que eu fui adquirindo, mas essa experiência ela não pode tomar conta de tudo, né? Porque tem gente que assume, não, eu faço assim porque dá certo. Não, também não pode. Né? E, obviamente, eu vou fazer um raciocínio clínico pautado em evidência. Então, eu vou escolher uma patologia, uma doença, e nós vamos subindo os buscadores de artigo científico, e aí eu vou dar um insight, que aí eu faço isso muito na aula, que é os profissionais conseguir buscar sua independência em busca do conhecimento, né? Quer saber, né, onde buscar, né, ou como pescar. Então vai ser muito essa pegada. E, obviamente, vou mostrar o que acontece quando não se trabalha. O maior risco de não dar resultado e, obviamente, de ter efeitos colaterais. Exatamente, exatamente. João, nós estamos caminhando para o nosso final de bate-papo. Deixa a sua página no Instagram, deixa essas referências para as pessoas que acompanharem. @João Tassinari, né? TASSINARY. João Tassinari está lá no Instagram. Para quem não conhece Isso. Ele é do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, né, João?
Na verdade, hoje eu moro no interior, eu moro em Lajeado, a uns Ai, 130 quilômetros. Lajeado. Exatamente. Aqui Ah, nós temos um centro universitário forte aqui, então eu consigo, né? Hoje, agora não, né? Mas convencionalmente eu consigo ir de bicicleta para a universidade, né? E que delícia. passear, né? Tem um estilo de vida. A nossa cidade aqui tem 80 mil habitantes, mas nós estamos num vale, assim, né? Com várias outras Sei. cidades que acabam vindo para a nossa universidade. Olha lá, alguém já escreveu o seu perfil, já me facilitou bastante, porque eu estou aqui num ring light, na frente de uma luz enorme, que está me manchando a pele, você não me deu essa... Eu vou pegar no teu pé, hein? Tô brincando, querido. Mas assim, eu sou muito grata à tua disponibilidade, hoje numa sexta-feira, Prazer. santa, eu acho que nós tivemos um grande presente nessa Um sexta-feira presente. santa. Santo João entrando aqui para falar com a gente. Muito, muito, muito grata. O quanto você é disponível, o quanto você é humilde, estudioso, e a gente quer aproveitar muito de todo esse conhecimento. Nós do Congresso Estética agradecemos muito a tua participação e eu vou indo agora para as considerações finais, porque eu tenho que deixar agora alguns recadinhos do Congresso e dizer que todas as segundas, quartas e sextas, João, o Congresso Estética está levando vários temas voltados às questões técnicas e também nós estamos entrevistando os químicos, os donos das empresas para falar de tecnologia. Então a gente está fazendo um misto entre as questões profissionais e as questões Legal. de fabricação, tanto de eletroterápico como de cosmético. E na semana que vem nós temos na segunda-feira um bate-papo com a BioAge, na quarta-feira a Pamela falando das dificuldades de ingressar no mercado de trabalho para quem está iniciando na estética, e depois tricologia com a Fabiana Padovez. A gente vai Tu estás muito. tu estás em grandes companhias na semana que vem. Eu vou Exatamente. acompanhar. Exatamente, vai ser muito legal, sempre às 6 horas da tarde. João, suas Show. considerações finais agora. Quero agradecer imensamente, professor. Acompanho, parabéns pelo trabalho sério e ético que vocês fazem. É um prazer imenso estar pela primeira vez neste evento, que eu tenho uma relação profissional, pessoal muito grande, né? Sempre, né, na posição de estar assistindo e estar indo aprender neste evento. Então, agradeço imensamente e também por essa oportunidade de fazer esse bate-papo aqui. Tá? Muito obrigado. Te acompanho muito. Parabéns pelo trabalho e pela seriedade. Valeu. Muito obrigada, João. Fica com Deus, um final de noite para você feliz e uma Páscoa abençoada. Que Igualmente, o coelhinho professor. te traga sempre novas possibilidades, criatividade, que te ilumine cada vez mais. Muito Igualmente, obrigada, professor. João. Muito obrigado. Bom descanso e bom trabalho. Igualmente, Tchau. igualmente. Tchau. Tchau. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Vocês são tudo aquilo que fomenta um congresso que é feito para você, com maior paixão, com maior carinho e com maior respeito. Que vocês tenham um final de dia abençoado, que a Páscoa seja espetacular para você e para sua família dentro de casa. Nos acompanhe na próxima segunda-feira com uma entrevista com o Roberto, que é o sócio-diretor da BioAge, na quarta com a Pamela Lopes, na sexta que vem com a Fabiana Padovez, sempre eu intermediando esse bate-papo tão gostoso e feliz com vocês. Fiquem com Deus, ótimo final de sexta-feira e até segunda, se Deus quiser. Um beijo, Congresso Estética, dias 15, 16, 17 e 18 de outubro. Beijo, tchau.